Gente, acabei de gravar regra da cadeia e a gente vai agora pegar a primeira demonstração da regra da cadeia. E observação, é punk, viu? É punk em alguns sentidos, tá, gente? Não precisa morrer aí não se preocupando que ela é tranquila, é uma demonstração que dá pra entender sim. Porém, pelo o livro tacar do nada, entre aspas, né? Quer dizer, eu pular, na verdade, isso, e ver do nada pra mim foi difícil. Eu assimilar as ideias, entender. Até porque o livro também oculta muitas passagens que seriam necessárias pro entendimento. Sendo sincero mesmo. Eu acho que o livro ele complica muito em relação a as passagens mesmo, entende? Bom, como que a gente vai demonstrar a regra da cadeia? O que a gente está querendo demonstrar é que, dada uma função, o que eu quero demonstrar, a primeira coisa, é o que? Seja y igual a f de x, como a gente escreveu ali, é aquele enunciado, e x é igual a g de t, por exemplo, duas funções deriváveis. Vou escrever o enunciado aqui e a gente vai fazer a demonstração. Duas funções deriváveis com imagem da minha função g contido no domínio da minha função f, claro. O nosso objetivo se torna provar a seguinte coisa: dada uma função h de t é igual a minha composta f de g de t, o que eu quero provar é que a derivada de h' de t, na verdade, é a derivada de f' de g de t multiplicado pela derivada de g de t. E não apenas h' de t é igual a f' de g de t. Entendeu? Ou seja, tem que multiplicar pela derivada de g de t. É isso que a gente quer provar, certo? Que no caso seria exatamente a função. É muito bugante, né? Você vê assim, ó. Então, você derivar uma função que ela é composta, é você pegar a derivada da própria composta, ela mesma, ela ser igual a ela mesma, faz sentido, não faz? dy dx ser igual a dy dx, é claro, 1 é igual a 1, logo uma função f de x é igual a h de x, significa dizer que f de x também é igual a ela mesma, né? Aí, sendo que ela não é igual a ela mesma, ela é igual a ela mesma multiplicado pela derivada de g de dx, que é uma outra função que está presente em x. É muito bugante isso, né? Mas realmente, é isso que é a regra da cadeia. E como a gente prova isso? A demonstração é a coisa mais engraçada de todas, porque parece algo tirado realmente do nada, do absolutamente nada. Sendo que aqui é a demonstração, gente, que eu entendi e que eu pude, então, estudar sem ter que perguntar ao professor. Na verdade, eu recorri a certas pessoas, porém elas responderam que ou ela tinha estudado, esquecido, concordaram comigo, realmente era esse pensamento. Mas ainda assim eu tinha dúvidas, né? Enfim, mas hoje, a parte de um vídeo no YouTube do professor Renan, um professor universitário muito bom, o canal dele vai estar na descrição, vou deixar o canal dele na descrição junto do Corre do PhD, são canais maravilhosos. E me ajudou a esclarecer ainda mais essas ideias. Então, essa demonstração que eu vou mostrar aqui é uma demonstração em que certas passagens não estão presentes no Guidorize, porém foram deduzidas por mim no sentido que era óbvio, mas ao mesmo tempo não era óbvio. É diferente isso, né? Enfim, vamos lá. Primeira coisa, gente, pra gente provar isso daqui, a gente vai tomar alguns conceitos, certo? Como assim alguns conceitos? A gente vai tomar a seguinte coisa. Tá escrito aqui o enunciado, tudo que você precisa saber, né? Sendo que acontece o quê? Que eu falei que essas duas funções são deriváveis, beleza. Mas eu não falei que elas são deriváveis no quê? Elas têm que ser deriváveis em algum ponto, intervalo, né? Nesse caso, a gente vai considerar um ponto, certo? Nesse caso, deixa eu apagar aqui. Aí vai considerar que é um ponto P, que é as notações que o Guidorizi usa. Elas deriváveis em um ponto P. São funções aqui deriváveis em P. Perfeito? Perfeito. E o que acontece? Essa função x é igual a g de t, ela é derivável. X igual a g de t é derivável em um outro ponto. Por que em outro ponto? Porque observe que o domínio de g de t, ou seja, o domínio da minha função g, é diferente do domínio da minha função f, claro, né? Ó, é óbvio, né? Enquanto o domínio da função f é x, o domínio da sua função
G é um T, né? Ou seja, são diferentes domínios, né? T é diferente de X. Ou seja, é derivável em um ponto qualquer pertencente a T, T0, pertencente ao domínio de G, tal que equivale a dizer que T0 pertence a T, tá bom? Que é o domínio da minha função G. Acho que isso aqui não precisa dessa passagem não, certo? E a gente vai falar ainda que esse ponto P em que P pertence ao domínio da minha função f, certo? Que ela derivava nesse ponto, certo? E no caso, não são duas funções deriváveis em P, é uma função derivável em P. Deixa eu apagar aqui, eu vou ajeitar função derivável em P. Deixa eu ajeitar esse enunciado. Seja y igual a f de x, uma função derivável em P e x igual a g de t é derivável em T0 pertencente ao domínio de G, perfeito? E agora aqui, vírgula, a gente vai ter que esse ponto P é pertencente ao domínio da minha função f, e que esse ponto P não é só pertencente ao domínio da minha função f. Esse meu ponto P é igual à imagem da minha função g de T0. Como assim? Observe a seguinte coisa. Você entendeu o quê? Que a regra da cadeia tem duas funções que são deriváveis em dados pontos, respectivamente, aos seus intervalos, aos seus domínios das suas funções. Beleza. Porém, essas funções são compostas. Para essas funções serem compostas, a imagem da função que vai estar em x, nesse caso g de t, a imagem da minha função g, a imagem da minha função g, que no caso, quem é a imagem da minha função g? É o meu g de t. E o meu g de t é o domínio da minha função f. Ou seja, a imagem de g tem que estar contido no domínio de f. Entendeu? Então, o que acontece? Quais são as consequências disso? Ó, gente, bora desenhar duas funções, em que seriam elas essa função f, uma função qualquer, aqui seria x, y, aqui seria a função g, aqui seria o domínio da minha função g, que é t. Aqui no caso seria f de x, aqui no caso teria que ser g de t, e g de t vai ser isso aqui. G de t, no caso, eu estou dizendo que é x, ou seja, eu estou falando que esse conjunto aqui, de números aqui, esse conjunto das abscissas, esse conjunto do domínio da minha função, certo? É essa reta aqui, que é g de t, certo? É essa reta. Perfeito? E é claro que essa outra função, essa função g de t qualquer, pode ser qualquer função, né? Pode ser qualquer desenho, essa minha função. Mas, nesse caso, eu coloquei duas retas para ser uma reta mesmo, né? Então, observe a seguinte coisa. Se g de t é derivável em um ponto t0, isso quer dizer o quê? Que existe uma reta que é tangente. No caso, essa reta, por ela ser reta já, essa função, eu vou desenhar ela de outra forma. E essa aqui vai ser a reta tangente a ela, sei lá. Ela é derivável nesse ponto. Ou seja, ela é derivável nesse ponto. Ou seja, se ela é derivável nesse ponto, esse ponto aqui será t0, certo? E a minha função aqui, f de x, eu vou ter a minha função tangente a ela. E significa dizer que ela é derivável nesse ponto P, por exemplo. Esse ponto P não. Qual é o ponto P? Aqui é ponto P e aqui é T0, perfeito? Perfeito. Observe que P pertence ao domínio da minha função f, que é o meu x, como eu escrevi ali. O que acontece, gente? O que acontece? Se x é igual a g de t e o meu ponto P pertence a x, significa dizer que meu ponto P pertence a g de t. Ou seja, nesse caso, pertence a g de t, então o meu ponto P é imagem, é algum valor imagem da minha função g de t. E nesse caso, ele coincide com o ponto t0. Ou seja, o meu ponto P é igual a g de t0, em que t0 é, por coincidência, entre aspas, né, porque é o que eu quero, é por coincidência o ponto em que a minha função g de t é derivável. Logo, eu consigo então fazer a composta da derivada, entendeu? A derivada da composta. É basicamente isso que eu tô querendo falar para vocês, certo? O que eu escrevi aqui é isso daqui, perfeito? E agora eu quero provar então que a derivada de h' de t, que seria igual a f de g de t,
0, nesse ponto f de gt0, multiplicado por a derivada de gt0, é isso que eu quero provar, né? Ou seja, eu quero provar que a derivada da minha função composta é a derivada da minha própria função composta multiplicada pela derivada da função que está dentro do meu x, certo? Perfeito? Então, bora lá. Começando essa demonstração, a gente começa como? De um jeito estranho, entre aspas. O que você tem que ter em mente? Esse assunto se trata de uma aproximação. Derivada nada mais é do que a aproximação entre dois pontos. Concorda comigo? Sim. E isso é a ideia explícita de limite. Porém, a ideia explícita de limite quando eu não quero saber no ponto. E derivada eu não quero saber a minha função no ponto. Eu quero saber nas proximidades do ponto o que acontece com a minha função em relação à minha reta tangente. Beleza, a gente já viu o que é derivada. Você tem que ter visto o que é derivada, tem que saber tudo de derivada antes de chegar aqui, óbvio. Então, beleza. Então, derivada nada mais é do que uma aproximação, gente. Então, a gente vai pegar aqui a função y aqui em relação a x, certo? E a gente vai desenhar a minha função f. A minha função f, que é a minha função f de x, vai ser essa daqui, certo? Essa aqui é a minha função f. Perfeito? E eu vou ter o quê? O que é derivada? Eu aproximar dois pontos. É eu tornar uma reta que é secante, ela tangente ao meu gráfico. Por quê? Porque o objetivo da derivada é eu calcular o coeficiente angular da minha reta tangente. A minha reta tangente é uma reta em que ela toca em apenas um único ponto do meu gráfico. No caso, se eu tenho uma reta secante, que é uma reta necessariamente que toca dois pontos do meu gráfico, eu pegar esse ponto P e aproximar desse ponto M, significa que na medida que eu aproximo esse ponto P do meu ponto M, eu vou ter a translocação da minha reta secante. Isto quer dizer o quê? Que a minha reta secante, ela vai se aproximando tanto esses pontos, que ela vai começar a deixar de ser secante, até num ponto que, na medida que P se aproxima muito desse meu ponto M, ela se torna tangente. Isso quer dizer que essa reta, ela toca em apenas um único ponto do meu gráfico, certo? Da minha função. E por ela tocar em um único ponto do meu gráfico, quer dizer que esses pontos eles coincidem. Então, quer dizer que o coeficiente angular dessa minha reta tangente, que eu vou representar pela função t, coincide com o coeficiente angular da minha função, certo? Então, termina que eu consigo calcular o coeficiente angular dessa minha função, da reta tangente a essa função, né? No caso. Bom, perfeito isso, né? Então, eu posso fazer agora a seguinte coisa, gente. O que acontece? Se você pega um ponto x qualquer pertencente ao domínio dessa minha função, esse ponto aqui, por exemplo, observe que você vai ter a seguinte coisa. Na verdade, eu vou aumentar esse domínio porque eu quero pegar um ponto que eu tenho uma diferença maior. Vocês vão entender. Pronto. Eu aumentei isso aqui desse tamanho de propósito para ficar melhor. Que eu posso explorar um ponto x em que eu tenho uma distância maior da minha função f da minha função tangente. E vocês vão entender o porquê. O que acontece, gente? Aqui eu tenho um valor x arbitrário. Observe, então, que essa ordenada, esse ponto aqui na minha reta tangente, na verdade, nada mais é do que esse ponto P aqui, nada mais é do que o meu t de x. Isso quer dizer o quê? Que nada mais é do que a minha ordenada t de x. T de x, no caso, é esse segmento, é toda essa altura aqui, que é o valor do meu ponto ali, quando eu imputo na minha função o valor de x, certo? E esse valor aqui seria o valor da minha função f naquele ponto x, ou seja, f de x. Você concorda que existe uma distância entre a função f e a função tangente? Então é aqui que vem o esquema, gente. Primeiro que eu vou ter um ponto P, em que esse ponto P é um ponto em que a minha função é derivável, que é o ponto onde a minha reta tangente toca, certo? Perfeito? Esse aqui é o ponto P. Pronto. E agora que vem o esquema. O esquema é o seguinte, gente. A minha função tangente, na medida que eu aproximo esses meus pontos, que a minha função ela vai deixando de ser secante para ela ser tangente, o que acontece é uma aproximação cada vez melhor do coeficiente angular. Ou seja, uma aproximação melhor cada vez mais entre esses dois pontos, certo? Entre esses dois pontos.
E se ocorre uma aproximação melhor entre esses dois pontos, isso significa dizer o quê? Que a distância entre a função f e a função que seria a tangente, porque a função estava secante, né? E ela vai se tornando tangente. Observe que essa distância ela vai diminuindo. Essa distância entre a função f e a função tangente, a minha reta tangente. Então, essa distância a gente chama que é uma função erro. Por que chamado função erro? Porque o que acontece, gente? O que acontece é a seguinte coisa: quanto melhor uma aproximação entre dois pontos, quanto menor a distância entre dois pontos, melhor é o meu limite e melhor é a minha aproximação do meu coeficiente angular, da minha reta secante à minha reta tangente, certo? O que eu quero tornar é minha reta secante e a reta tangente, e eu vou ter uma melhor aproximação do meu coeficiente angular da reta tangente conforme a derivada, concorda comigo? Então você concorda que a reta secante ela vai se aproximando muito da reta tangente? Isso quer dizer o quê? Que ela vai a distância entre a minha função f e a minha função f naquele ponto, por exemplo, e a minha função tangente tem que ser algo próximo de zero. Então isso que significa dizer o quê, gente? Que eu nunca vou ter que essa distância entre essas duas funções é necessariamente zero, mas é algo muito próximo disso. Então essa é a função erro, que é esse parâmetro de erro que se considera. Então sim, a derivada é uma função que existe. É uma função não. A derivada, no caso, é uma operação que, na verdade, o procedimento da derivada já é um erro. Porque o limite já é um erro. Tem erro no limite. É por isso que a gente usa o computador para calcular melhores esses erros. Então, a função erro, e de x, é a diferença entre a função f de x menos t de x. Concorda comigo? Então, a função f de x pode ser escrita como a função erro e de x mais t de x. Perfeito? Perfeito. Então, assumido então essa função erro, o que acontece? Né? Cada vez que eu torno x próximo desse meu ponto P, né, eu tenho uma melhor aproximação da minha função f para minha função tangente, beleza? E essa seria a função erro. O que acontece, gente? Essa função t de x, eu posso escrever, ela é uma reta, né? Se ela é uma reta, eu sei calcular o coeficiente angular dela. Observe que eu tenho dois pontos aqui. Esses dois pontos, esse aqui seria o ângulo da minha reta, e observe que eu tenho exatamente o tamanho do meu eu tenho o tamanho do meu segmento aqui, né, em que eu sei que a tangente trigonométrica do meu ângulo equivale ao coeficiente angular da minha reta, né? Ou seja, a tangente do meu ângulo θ, a tangente desse ângulo θ, que está abaixo da curva, não, abaixo da reta tangente, é igual ao meu coeficiente angular da minha reta. Ou seja, quer dizer o quê? Da minha reta tangente, que é igual à derivada da minha função em um dado ponto P. Nesse caso, esse ponto aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que é igual a essa variação, que é a tangente. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno, ou seja, essa variação que seria o meu seno, esse tamanho que seria o meu ΔY, né? Meu ΔY aqui da minha função, sobre ΔX, né? Que na verdade nada mais é do que o meu f de x, um f de x2, por exemplo, menos um f de x1, por exemplo, sobre x2 menos x1. Nesse caso, os únicos pontos que eu tenho é x e p. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Que essa tangente de θ, que é igual ao meu coeficiente angular, que é y, que seria um y2, por exemplo, menos o y1 sobre x2 menos x1, eu multiplico por x2 menos x1, somo y1, então eu tenho que y2 é igual a y1 mais tangente de θ multiplicado por x2 menos x1, em que x tangente de θ é a derivada da minha função. Então é exatamente isso que a gente vai escrever. A gente vai escrever t de x dessa seguinte forma, ó. T de x, na verdade, nada mais é do que f de p, que é esse segmento, é essa altura aqui, certo? Então, é f de p. Aqui é t de x, certo? E esse segmento, essa altura aqui, seria quem? Seria t de x menos f de p. T de x menos f de p. Perfeito. E essa distância seria x menos p. Perfeito. Então, observe que o meu coeficiente angular
de t de x seria f de p, certo? F de p, mais o meu, que no caso seria tangente, né? Seria a tangente do meu ângulo, que é o meu coeficiente angular, e o meu coeficiente angular é a minha derivada. Então, a minha derivada no ponto é f' de p, vezes x menos p, certo? Que seria esse tamanho aqui. Perfeito? Perfeito. Então, agora eu vou apagar aqui. A gente já explicitou esse pensamento. Então, observe que t de x é igual a f de p mais f' de p, x menos p, em que, obviamente, x é diferente de p e x pertence ao domínio da minha função f. Perfeito? Então, observe que eu posso substituir aqui nessa equação e eu posso escrever, então, que f de x é igual a e de x mais t de x, que é f de p mais f' de p multiplicado por x menos p. Perfeito? E agora, subtraindo f de p de ambos os lados, eu vou ter f de x menos f de p é igual a f' de p, x menos p, mais a função erro. Observe a seguinte coisa. É aqui que vem a jogada do gato. Como assim a jogada do gato? O bisurinho. O que acontece, gente? Quanto melhor essa aproximação entre f de x, quanto melhor essa aproximação, o que acontece, gente? A gente sabe que essa é a equação da minha reta tangente, né? Beleza, aí a minha derivada aqui, né, é tx, que seria o meu tx seria, no caso, meu f de x qualquer, menos f de p, aí sobre x menos p, aí o limite desse quociente do coeficiente angular quando x tende a esse ponto p, isso aqui é igual a derivada f' de p. O que acontece, gente? Isso aqui é igual a minha derivada, concorda comigo? Então, você concorda que você já tem a sua derivada aqui, que seria esse quociente? Aí o limite disso, quando x tende a p, seria igual a sua derivada? Então, você concorda que isso daqui tem que ser igual a zero, essa parcela, né? Afinal, essas coisas aqui são iguais, não é? T de x não é igual a isso? Então, e de x, como a função erro ela só surge em relação à aproximação, então a gente considera que essa função erro, o limite dela, entendeu? Então, o limite dessa minha função erro, ela tem que dar zero. O limite da minha função erro, quando x tender a esse meu ponto P, tem que ser igual a zero, gente. É isso que eu quero que ocorra, certo? Para que eu tenha uma derivada perfeita, né? Uma derivada perfeita. Então, o que acontece? O problema agora, nisso que eu escrevi aqui, que eu escrevi de tudo, é o quê? Que a minha função, na verdade, x, ela é uma outra função, né? Ela é a imagem de outra função. Então, a gente vai usar agora os parâmetros dessa minha outra função. E qual é os parâmetros da minha outra função? A minha função x é igual a g de t. Então, a gente vai substituir isso aqui no lugar do x, o g de t. Nesse caso, f de x, f de g de t. Concorda? Menos f de p. Mas observe, quem é p? P é igual a g de t0. Então, é f de g de t0 é igual a derivada de p. Mas quem é a derivada de p? A derivada de p é a derivada de g de t0. Perfeito? Isso tudo multiplicado por x menos p, certo? X menos p, mais essa função erro, certo? Mais essa função erro. Aí aqui vem o bizu do gato. Como assim bizu do gato, Matheus? Como assim? Não tô entendendo. Não tô captando a ideia. Não estou captando a ideia. O bizu é a seguinte coisa. Essa função erro que a gente tem aqui, a gente pode escrever ela da seguinte forma. O que acontece? Você concorda que eu tenho duas retas que são tangentes a duas funções distintas. A reta tangente ao meu gráfico f, que constitui a minha derivada, e a minha reta tangente, que seria o meu g' t0, ao meu gráfico g, né? E essa reta tangente ao meu gráfico g, então, seria a minha tangente. Então, quer dizer que existe uma função erro de g? Exato. Existe uma função erro de g. Beleza, Matheus, entendi isso aí. Existe uma função erro de g, o que faz total sentido, não é? Beleza. Então, o que acontece, gente? O que a gente vai fazer agora é a seguinte coisa. Essa função erro de x,
então ela pode ser posta em função de outras funções erro. Quais seriam essas outras funções erros? Vê, essa função erro não é essa distância que você entendeu aqui? Essa não seria característica da função erro? Você concorda que a distância entre esses dois pontos seria x menos p? Então você concorda que a reta que seria tangente à função erro, ou seja, o que eu quero saber a reta tangente à função erro. Ou seja, a partir desses dados aqui, eu consigo construir a minha função erro. E a reta tangente a essa função erro, eu vou escrever ela aqui. A reta tangente à minha função erro seria o quê? Seria essa diferença entre os tamanhos das minhas funções, f de x, t de x, em que seria esse valor e de x, sobre o cosseno, que seria a distância entre os dois pontos, que seria x menos p. Então, nesse caso, para não ter problema aqui, como esse e de x aqui seria um valor para um e de x zero qualquer, o que a gente escreve? A gente escreve esse e de x zero como um p de x, aliás, isso aqui seria de x, né? Aí você multiplica, aí esse valor aqui seria essa diferença entre os tamanhos. Aí o que a gente teria é que esse e de x, que seria o coeficiente angular, que seria a tangente, para não ficar a mesma coisa aqui e causar um problema de notação, um problema técnico, a gente chama que esse aqui, que seria a tangente de um ângulo θ2, que seria o tangente do gráfico de erro da minha função erro, né, que é o meu coeficiente angular erro, a gente chama de p de x, certo? E esse p de x, no caso, ele coincide a esse p aqui, certo? É o que eu estou trabalhando, essa função p de x. Então, o que acontece? Esse e de x, então, é igual a p de x, x menos p. E observe que se o e de x ele já é uma função em limite, né? A ideia dele já vem do limite, x tendendo a p. Observe que para esse limite de x dar zero, quer dizer que o limite de p de x, quando x tende a p, tem que ser zero, já que x menos p não pode ser zero, porque x não pode estar, x menos p não pode ser igual a x. Para esse fator e de x dar igual a zero, o limite dele, então x menos p não pode ser igual a zero, porque x não pode estar dentro do ponto p, né? Porque a gente está se aproximando. Então quer dizer que eu tenho que isso aqui é igual a zero, esse p de x. Então agora vem a seguinte coisa. Se a gente tem tudo isso, a gente vai escrever a seguinte coisa agora, ó. A gente vai pegar esse membro aqui e a gente vai dividir por t menos t0. Esse t menos t0, no caso, seria presente na minha segunda função, certo? T menos t0. E isso daqui, então, seria igual ao quê? Seria igual à derivada da minha função g de t0 multiplicado por g de t menos g de t0 sobre t menos t0. Tu concorda? Matheus, eu concordo? Será que eu concordo, Matheus? Não sei, né, Matheus? O que tu tá fazendo? O que eu tô escrevendo, gente, eu tô basicamente reescrevendo isso daqui, tá? E esse e de x aqui, ele é e de g de t. No caso, o que acontece, gente? Porque eu escrevi isso daqui? Você deve estar falando, Matheus, já não estou entendendo mais nada, eu me perdi aí na tua explicação. O que acontece, gente, é a seguinte coisa, é um jogo de notação. Esse jogo de notação aqui que o Guidoriz escreve é depois do desenvolvimento de uma certa conta, que é uma conta muito trabalhosa. Aí você fala, ai, Matheus, eu ainda quero ver que conta trabalhosa é essa que tu tá dizendo, Matheus, que eu não tô entendendo nada que tu tá escrevendo. Então, gente, bora lá então escrever essa passagem, explicitar ela. Primeira coisa que eu vou fazer, já que a gente tá trabalhando com a reta t de x, certo? Que é igual a f de p mais f' de p, x menos p, certo? A gente está trabalhando com a segunda reta tangente, que é a reta tangente do meu gráfico t, né? A gente está trabalhando com essa segunda reta tangente, que é a minha reta tangente ao meu gráfico da minha função g, certo? Então ela vai ser g de p mais g' de p, x, não de p, né, mas de t, perdão, que é esse ponto t0, né, g de t0 mais g, que é a derivada no ponto t0, x menos t0, certo? Que não é x menos t0, é t menos t0, né? Isso daqui que eu tô escrevendo
é a reta tangente ao gráfico da minha função g, em que aqui é t, aqui é g, aqui eu tenho um gráfico da minha função g de t, que é igual a x. Perfeito? Então é isso que eu estou escrevendo, a reta tangente t2 em relação a t da minha função g de t. Perfeito? É isso que eu estou escrevendo, e eu tenho um ponto aqui, que a gente tinha falado, que é um ponto t0, que é em que minha função g é derivável. Perfeito? Perfeito. Beleza. E ela vai ter uma função erro, né? Eu entendi isso aí. Ela vai ter uma função erro, E2, que eu posso chamar E de T. E de T. É o erro de T0, né? Nesse ponto T0. É o erro de G. Bora chamar EG. O erro de G. Em relação a T, claro. E aqui é o erro da minha função F em relação a X. Em relação ao meu ponto P, né? Na verdade. Em relação ao meu ponto P, né? É o erro em relação a x, é erro da minha função f. Pronto. Erro da minha função f em relação a x e o erro da minha função g em relação a g. Então, em relação a t. Perfeito. Então a gente tem t1 e t2 aqui. O que a gente vai trabalhar, gente? É a seguinte coisa. Para a gente chegar dessa passagem aqui para cá, o que a gente vai fazer são transformações, manipulações algébricas, certo? Em que manipulações são essas? Bom, você entendeu o quê? Você entendeu que o seu ponto P, que a gente disse lá no início, é igual a g de t0, não é? G de t0, e o seu x é igual, nesse caso, a g de t. Perfeito? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser uma substituição. A gente vai trabalhar com a composta da minha função. O que seria a minha função composta? F de g de quê? X não é quem? A gente vai ver aqui, ó. Você vai olhar para a sua função t de x. E você vai, basicamente, pegar ela e vai escrever. X é quem, ó? Você não tem aqui f de x? Aqui, você não tem f de x? Então, o que você vai escrever? A partir dessa equação daqui, ó. Dessa equação 1. F de x, você vai substituir o x. Aí, você vai substituir pelo quê? Pelo g de t. Certo? G de t. Nesse caso, tá aqui, g de t. Menos. E o que seria, então, você fazer a composta? F de g de t. Você tá fazendo f de g de t. É o quê? Você tá fazendo... Seria esse f de g de t. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo, então, menos o f de p. Quem é o f de p? O f de p é f de g de t0. Perfeito? Até aí tudo bem? Você tá conseguindo enxergar? Tá aqui, ó. Tá igual. Tá se transformando. Perfeito? Perfeito. Beleza, Matheus. Até aí tudo bem. E isso tudo é igual a f', que é a derivada de unha, de p. Quem é p? É no ponto g de t0. Perfeito. Beleza, Matheus. Entendi isso aqui. Aí, quem seria esse x menos p, gente? Esse x menos p aqui, né, que você escreveu ali, você vai escrever isso, esse x menos p, na verdade, ele vai ser esse x menos p. Quem é x? G de t. Quem é p? G de t0. Agora eu tô entendendo, Matheus. É daí que vem g de t menos g de t0? Ele substituiu. Beleza. G de t menos g de t0. Perfeito, Matheus. Entendi. Isso aqui mais a função erro, né? E de x. Mas e de x é quem? E de g de t. Porque x não é g de t? Saquei. Mas eu saquei mesmo. E agora? Ele dividiu tudo por t menos t0. Por isso esse t de t menos t0 vem pra cá. E esse t menos t0 vem pra cá. Agora eu entendi a passagem, Matheus. É isso aí, gente. Sendo que eu queria também facilitar minha vida, que eu tava com preguiça.
Aí eu só escrevi aqui direto para vocês aceitarem, mas eu sei que não pode fazer isso. Bom, eu vou deixar isso aqui como cópia. Deixa aqui e depois eu retomo ele. Então, o que acontece, gente? Dando progresso aos nossos cálculos. O que acontece é a seguinte coisa. Temos o quê? Que ao aplicar o limite nessa função aqui... Porque isso aqui não é a derivada da minha função composta? É verdade, Matheus, é a derivada da sua função composta. Ou seja, isso aqui é o quê? O limite quando t tende a ter zero de f de g de t. Zero. Isso aqui é a derivada, certo? Da composta. Beleza, então é igual ao limite disso daqui quando t tende a ter zero, né? Exatamente, gente. Perfeito. Perfeita leitura. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Deixa eu só coisar aqui, porque com aquele risco no meio não dá não, né? Perfeito. Tá bom, Matheus, eu entendi isso. Então, o que a gente vai fazer agora, Matheus? Olha só, gente. O que a gente vai fazer agora? Esse limite dessa minha função tá multiplicado. Eu tô, no caso, fazendo o limite daqui, né? Beleza. Tá bom. Esse limite g de t multiplicado por g de t menos g de t zero quando tenho t menos t zero. Certo? Isso tudo é igual ao quê? O que acontece, gente? Ao aplicar o limite nisso, na composta, que seria, no caso, essa derivada, beleza? Aqui é a derivada da composta. Aí o limite disso tá aqui. Beleza, entendi. Beleza, entendi. Aí, no caso, é igual a derivada, ela mesma, certo? Isso é igual a isso, beleza? Multiplicado pelo limite de t tendendo a t0 de g de t, ou seja, da derivada de g de t. Ah, entendi. Então, a derivada g de t0, deixa eu ver se eu tô entendendo. Multiplicado pela derivada de g de t0. Opa, Matheus, é exatamente o que a gente queria, né? A derivada da função é igual a derivada da mesma função multiplicada pela derivada de g de t0, que seria o seu x aí. Beleza. Então, quer dizer que esse limite aqui tem que dar zero. Exatamente. O limite é de t tendendo a t0, de e de g de t sobre t menos t0. Esse limite aqui é igual a zero. Então, termina que você prova exatamente assim a regra da cadeia? Exatamente. É assim que você prova a regra da cadeia. Aí, o que acontece? Porque esse e de x, no caso, é esse e de gt, né? Porque você pode imaginar o quê? Quanto melhor essa aproximação de t de t0, que seria essa mesma aproximação de x de p, eu tenho que o coeficiente angular da reta secante se torna muito cada vez mais próximo da tangente. Ou seja, a derivada não diminui o erro da derivada. Então, a função erro ela tem que diminuir conforme eu tenho esse t menos t0. Ou seja, esse e de t tem que ser igual a zero. Afinal, o limite de e de x quando x tende a p é igual a zero. Então, como consequência, a gente vai ter isso. Então, você não tem que e de x é igual a esse p de x pelo x menos p? Então, segue o quê? Que e de g de t, p de g de t, que é, eu tô colocando x no lugar do g de t, x, que é g de t, menos g de t zero. Perfeito? E isso tudo, se aplica o limite disso, quando t tende a t zero, desse camarada, isso aqui é igual ao limite de p de x quando x tende a p, que é igual a zero. Perfeito? Então, essa parcela inteira que está presente exatamente aqui, ó, essa parcela inteira é igual a zero. Então, fica que a derivada, né, da minha função composta é igual a derivada da minha composta multiplicada pela derivada do meu conteúdo x, que é a minha função.
E acabou, gente. É isso a demonstração da regra da cadeia. Aí agora eu vou explicar, basicamente, de outra forma, a regra da cadeia em outro vídeo. Que vai ficar para amanhã, porque hoje agora eu irei estudar outra coisa. Ou ler um mangazinho, né?